Estamos aqui no novo programa da TV RVC, o programa Despertar em Família. É isso mesmo, o nosso programa quer levar um despertamento para você e para a sua família. Um programa que vai estar recheado de convidados maravilhosos, doutores, psicólogas, psicopedagogos, médicos, trazendo muito conteúdo para você e para sua família. E eu quero dividir com vocês toda a minha experiência como educadora, psicopedagoga, escritora, mulher cristã, trazendo para vocês muita informação e valores para sua família. E eu quero agradecer aqui, de primeira mão, os nossos patrocinadores, Ana Lu Móveis, Shopping Pátio Pinda, Cheirimbão, Sinal Comunicação, Oscar Calçados, Érica, Semijoias e todos os parceiros que estão chegando aqui para trazer muito conteúdo e para aperfeiçoar ainda mais o nosso programa. Agora, eu quero convidar vocês para conhecerem um pouquinho da apresentadora. Então, vocês vão assistir aí comigo um pouquinho da minha história, porque não faria sentido nenhum começar o programa sem que vocês conheçam a minha história. E eu quero me conectar com você aí da sua casa. Então, assiste comigo agora um pouquinho da minha trajetória, de tudo que eu passei para chegar até aqui com você. Meu nome é Vanessa Alves, sou nascida em São Caetano do Sul e aos 6 anos vim morar com a minha família aqui em Pindamonhangaba por conta da transferência do meu pai da empresa, que ele trabalhava na Vilares e veio trabalhar aqui. E eu conheci essa cidade tão especial que hoje eu falo que é a minha cidade natal. Gostei muito dessa cidade. Meus pais, eles vieram do interior de Alagoas e meu pai muito trabalhador, sempre trabalhou desde os seus 8 anos e veio para São Paulo e trabalhou 33 anos na mesma empresa. Se aposentou, recebeu várias honras ao mérito na empresa, presentes e é meu maior exemplo. Minha mãe, ela não terminou os estudos, mas ela sempre nos incentivou a estudar. Eu sou filha, única filha, e tenho mais 3 irmãos. Somos uma família de 6 pessoas e sempre meus pais incentivaram, falaram da importância dos estudos, de respeitar. E minha mãe passou a vida dela inteira se dedicando à nossa educação. E meu pai vive, hoje ele está aposentado já, mas viveu para nos educar, alimentar, cuidar, né, da família. Esse sempre foi o principal. Não éramos uma família de viagens, mas o principal nunca faltou na minha casa. Educação, respeito, fé em Deus. Eu já nasci em um berço cristão, então eu só tenho gratidão à minha família e tudo que aconteceu na minha vida até hoje é porque eu estou debaixo das orações dos meus pais e a base que eles me deram, né? É tudo. Em toda a minha infância eu vi minha mãe ajudando as pessoas, até mesmo na igreja. Ela sempre ajudou as pessoas, então eu tinha muito isso no meu coração, de ajudar o próximo também. Na igreja, sempre fui muito participativa. Então, desde os meus 13, 14 anos, eu já ajudava as crianças na salinha da igreja. E aí começou a nascer no meu coração o sonho de ser professora. Então, eu também, por essa parte de ajudar o próximo, de ouvir as pessoas, porque sempre as pessoas gostam muito de conversar comigo, se abrir comigo. Eu pensei em fazer psicologia. Alimentei esse sonho, até achei que não conseguiria fazer a pós-graduação, mas eu consegui finalizar. Eu me formei na Unifunvic em 2014, logo já assumi uma sala,
Em 2018, terminei a especialização. Fui mãe nesse tempo. E quando eu tive a minha filha, eu pensei que eu queria ser só mãe. Eu continuei dando aula, mas naquele momento eu pensava que eu queria ser só mãe e acabei deixando de lado a parte psicopedagógica. Fechei o meu espaço, porque na época eu já tinha uma sala e me dediquei um ano inteiro à minha filha. E veio a pandemia. E nesse um ano, a Vanessa quase que não existia, só existia a mãe. E durante a pandemia, os pais começaram a me procurar para ajudar os filhos. E então, começou a nascer outro sentimento em mim, que a Vanessa ainda existia. A Vanessa, psicopedagoga, ainda estava ali e que eu precisava continuar minha missão. E então, naquele momento, eu me despertei. Eu escrevi um livro também que tem esse nome, Despertar. E eu sempre falo, esse livro conta a história de Jasmine e da Dona Lagarta. Eu sempre falo que eu sou a Dona Lagarta, porque a gente está em constante crescimento, processos. E aconteceu esse despertar na minha vida no auge da pandemia. Uma vez eu perguntei a uma pessoa qual era a diferença da psicopedagogia clínica e da institucional, porque eu estava nessa fase de escolher, de querer conhecer mais sobre o assunto. E essa pessoa olhou para mim e disse que isso não é para você. Desculpa, isso não é para você. E eu fui para casa naquele dia, chorei bastante. Contei para minha mãe, ela também ficou muito chateada, porque vendo todo o esforço, né, que a gente tinha naquela época dos estudos, xerox, prova, são tantas coisas, e aí você vê a sua filha ouvir isso. Foi uma coisa que marcou muito a nossa vida. E Deus, eu até por um momento tinha me esquecido dessa fala, mas um dia eu fui fazer uma gravação para o programa da Simone Braça, dentro dos estúdios da RVC. E ela começou a falar que a faculdade tinha orgulho de ter uma aluna como eu. Naquele momento, na cadeira onde eu estava sendo entrevistada, Deus me mostrou essa cena, que um dia alguém falou isso para mim. Dentro do ambiente escolar, de aprendizado, alguém achou que aquilo não era para minha vida. Então, durante aquela entrevista, eu vi que Deus estava me honrando. Ele me fez lembrar esse episódio para me mostrar aonde que eu tinha chegado. E a apresentadora falou: a instituição tem muito orgulho de você. Se eu me orgulho de mim mesma, quando eu olho para trás, sim, eu tenho muito orgulho, eu tenho muita gratidão, carinho. E se eu não tivesse passado todos os desafios, se eu não tivesse lutado, se eu não tivesse estudado, eu não estaria hoje sendo uma profissional bem indicada aqui na cidade, conquistando um nome como terapeuta da nossa cidade. Então eu não me arrependo. Eu viveria tudo outra vez se fosse necessário. O maior estímulo, a maior inspiração para mim durante a graduação foi fazer a diferença no mundo. Eu sempre sonhei em fazer a diferença. Sempre quis, sempre vi pessoas fazendo a diferença. E como é bíblico, né, nós cristãos devemos ser luz no mundo. E é isso que eu levo como lema para minha vida, que eu seja a luz, que as pessoas, quando entrarem no ambiente clínico ou quando se depararem comigo dentro da escola, que as pessoas vejam a luz de Deus na minha vida. Eu sempre falo, eu tenho outras pós-graduações que eu fiz
depois da psicopedagogia, como educação infantil e letramento. Estou terminando uma outra especialização em psicologia infantil. Então eu sempre quero que as pessoas vejam a luz de Deus na minha vida. E eu sempre falo que meu diferencial não é quantas especializações, não é o diploma que está ali na parede, mas o meu diferencial é Deus, é o amor, é o carinho que eu recebo das pessoas aqui. Isso faz toda a diferença. Ai, que lindo, gente! Olha, dividir a minha história com você aí de casa é muito bom. Eu fico muito feliz e eu estou despertando junto com vocês aqui no programa Despertar em Família. E olha só, fica ligadinho comigo que a gente vai chamar os comerciais, mas fica comigo porque no próximo bloco teremos aqui um convidado pra lá de especial, o Dr. Jorge Nissan, otorrinolaringologista, que vai tirar todas as nossas dúvidas e você e sua família não pode perder. Fica ligadinho que eu já volto. Voltamos aqui e eu quero convidar o nosso querido Dr. Jorge Nissan. Vem pra cá, doutor. Obrigado, tudo bem? Que alegria ter a sua presença aqui. Senta comigo porque a gente vai ter um bate-papo muito legal aqui. Vamos conversar. Por favor. Muito obrigado pelo convite, estou honrado de estar aqui com você. Eu que estou maravilhada, muito honrada em ter o doutor aqui para poder tirar todas as nossas dúvidas e trazer muita informação aqui para toda a família que segue assistindo o nosso programa. Doutor, conta um pouquinho para a gente sobre a sua área, né? O doutor que é otorrinolaringologista, como que você ajuda as pessoas, como que é o seu dia a dia? Divide um pouquinho com a gente. Na verdade é assim, vou explicar para o pessoal o seguinte. A otorrinolaringologia é uma especialidade muito abrangente, né? Então, ela trata desde problemas funcionais, como também problemas estéticos relacionados à face do paciente, né? Então, dentro da minha área da otorrino, a gente recebe muito pacientes com queixa de orelha, por exemplo, aberta, orelha em abano, ou um narigão muito grande, um nariz largo, dentre diversos apelidos que tem, né? Nariz de batata, nariz de berinjela, e acabam procurando a gente para tentar ver o que pode ser feito, né? O que a gente consegue fazer em termos cirúrgicos até, para poder corrigir essa deformidade, que não é uma deformidade, é uma característica da pessoa, né? Mas porque vai melhorar os aspectos psicológicos dessa paciente, né? Principalmente das crianças. Sim, com certeza. E como educadora também, doutor, em ambiente escolar, a gente vê que as crianças nos dias de hoje, né? A gente está cada vez assim percebendo ainda mais essa questão do bullying, que hoje, atualmente, é muito falado, né? Então, a criança que às vezes tem esse desconforto, né, com alguma parte do seu corpo, ela sofre com isso. Então, doutor, conta pra gente, as famílias te procuram, então, para fazer essa cirurgia? Coincidentemente, até hoje, eu recebi uma mensagem de uma colega indicando uma criancinha, uma menina de 11 anos, né, que está com problema na escola, está passando por diversas dificuldades e os coleguinhas ficam tirando sarro, ficam dando apelido e ela está incomodada, não quer mais nem ir para a escola, né? Daí começou a usar uma faixinha na orelha e só que o pessoal vai lá e tira a faixinha para poder ver a orelha dela abrir e continuar o bullying, né? Então ela está muito chateada com isso e isso daí que leva as pessoas a procurarem, na verdade, uma resolução desse problema, né? Fica a dica que até para os pais, né, ficarem atentos a isso. Sim, que é um problema triste, familiar, né? na verdade, né? Sim.
E a gente fica muito chateada em saber, né, que crianças em escola têm esse comportamento com a colega e o quanto é importante ela se sentir bem, ter uma boa autoestima e, claro, a cirurgia só vem para melhorar ainda mais, porque bem na adolescência, essa fase, né, de que a criança tá mudando, tá tendo essa transição de criança para adolescência. Então, assim, é um marco na vida, né, de qualquer criança. E como que é importante, então, e as mães, então, têm procurado cada dia mais fazer essa cirurgia de reparo, doutor? Na verdade, é uma cirurgia de correção da orelha em abano. O que é a orelha em abano? A orelha em abano é aquela orelha aberta que tem uma má formação ou uma formação incompleta dessa regiãozinha aqui, dessa dobrinha, que é chamada de antihélice. Tá? Com a cirurgia, a gente faz ela aqui por trás da orelha, né? A gente consegue fazer essa dobrinha e trazer a orelha um pouquinho mais próxima do crânio, tirando esse aspecto de orelha aberta, né? É uma cirurgia tranquila, é uma cirurgia rápida, mas que tem que ter todo um cuidado, porque a cartilagem, nossa, não sei se você sabe, ela é muito pouco irrigada, assim. Então, existe uma grande chance de ter uma necrose, se você tiver uma infecção. Então, é uma cirurgia que tem que ser feita no ambiente hospitalar, num ambiente próprio, porque o risco é a infecção. Imagina, você vai para consertar um problema e sai com 2. Sim. Então, a gente tem que ter todos esses cuidados na hora da dissecação. Mas é uma cirurgia simples, uma cirurgia que em uma semana o paciente já está sem até pontinho. A gente já tira os pontinhos com uma semana, 10 dias, e tem um resultado, assim, muito satisfatório. As crianças adoram. E não só criança, viu? Hoje em dia a gente pega muito paciente mais velho, que não teve condição de operar antes, mas que está passando por bullying no serviço, na turma do futebol, sabe? E que ele convive com aquele bullying, ele já não é mais um problemão para ele, mas que no fundo incomoda. A pessoa, toda vez que chega no espelho, faz assim, ó. Fala, nossa, como ia ficar bom? E daí essa pessoa acaba procurando a gente para tentar operar. E hoje em dia, né, doutor, eu acho que as pessoas estão recebendo cada vez mais informação. Então, essa informação, né, dessa cirurgia de reparo e também de profissionais capacitados como o doutor, porque é muito importante que a pessoa que pensa em realizar essa cirurgia procure um profissional especializado, formado, para que ela tenha segurança, como o doutor falou, né? A pessoa precisa procurar um profissional capacitado para realizar essa cirurgia com segurança. Isso é importante, na verdade, porque muitas vezes o barato sai caro, né? E às vezes nem é tão barato assim. Acaba procurando outros profissionais e que vendem uma facilidade muito grande. E a gente sabe que é um procedimento cirúrgico. Então a gente tem que ter responsabilidade. Pode existir as complicações, então a gente tem que estar bastante ciente de tudo isso quando vai procurar um profissional, né? Porque não adianta nada você fazer um procedimento e depois correr atrás do médico para poder corrigir uma coisa que às vezes não tem nem correção, né? Ah, mas eu imaginei que era assim, me falaram que podia fazer cirurgia de orelha sem corte, sem furar, cirurgia de orelha com fio que vai puxar para cá, para lá. Às vezes acaba a pessoa se iludindo com isso, então é melhor tirar a dúvida, pegar todas as orientações certinhas para não cometer erros, né? Sim, e que bom que temos aqui, né, profissionais capacitados, prontos para tirar todas as dúvidas. E você que está em casa, se tem uma sugestão de algum tema, alguma pergunta, manda para a gente, segue as nossas redes sociais, acompanha aqui a TV RVC. Nós vamos para o próximo bloco, mas vocês aguardem que o doutor Nissan vai continuar aqui para a gente continuar esse bate-papo e trazer mais informação para vocês, que é tão importante nessa fase aí da criança, adolescente, porque uma cirurgia como essa vai aumentar a autoestima do seu filho e vai fazer ele aí, seguir, né, vencer desafios também, perder a vergonha e vai conseguir alçar, né, voos aí dentro do propósito que essa criança escolheu. Você sabe que o programa é Despertar em Família, né? Então, muitas vezes o bullying,
ele acontece dentro da própria família. Sem querer, é um pai que brinca, ô orelhudinho, ô narigudão, ou então é um tio que chega em casa e faz assim na criança, sabe? Pega, aperta. Só o fato dele fazer isso, ele ama aquela criança, ele gosta da criança, mas sem querer ele está trazendo um sentimento triste, de tristeza, né? Para a criança ou para o adolescente, que você falou que o adolescente está numa fase de mudança, né? Eles já se acham feios, espinhudos. Daí, sim, quando tem alguma alteração que foge da normalidade, é um prato cheio, né? Sim, então no próximo bloco nós vamos falar sobre isso, sobre o bullying dentro de casa, dentro do seu ambiente familiar. Como que a gente pode prevenir isso? Porque esses tipos de comportamentos trazem memórias afetivas para o seu filho, que ele não vai esquecer esses momentos. Então vamos intervir desde já. Aguardem no próximo bloco para a gente falar mais sobre esse assunto. Até daqui a pouco, aguardem, fiquem ligadinhos aqui na TV RVC. Voltamos aqui no programa Despertar em Família com o Dr. Jorge Nissan, que está tirando várias dúvidas sobre a área de otorrinolaringologista e cirurgia de reparo. E nós estávamos falando aqui sobre o bullying que muitas vezes acontece dentro de casa. Nós falamos já da orelha de abano e da importância de você, familiar, não fazer brincadeiras relacionadas a alguma parte do corpo do seu filho, porque isso pode trazer traumas. E doutor, conta pra gente, em relação à cirurgia de nariz, tem como fazer a cirurgia de reparo no nariz e também fazer alguma cirurgia que o paciente muitas vezes precisa por algo respiratório, alguma doença? Sim, sim. Na verdade é bem mais comum do que você imagina. Eu, como otorrino, eu recebo muitos pacientes que têm problemas respiratórios, ou uma rinite, ou um desvio do septo nasal, ou algum outro tipo de obstrução, né? E eles procuram para a gente poder corrigir, muitas vezes um tratamento cirúrgico. Mas como muitas pessoas têm vontade de fazer uma cirurgia plástica estética do nariz, eles aproveitam que vai ficar uma semana afastado do serviço, às vezes, que vai ficar com curativo, que vai passar por todo aquele processo cirúrgico para poder também fazer a cirurgia plástica do nariz. Então, você une o útil ao agradável. Sai com o nariz respirando e bonito, de preferência, né? Sim, olha só que incrível, né? Como é bom, então, já faz essa cirurgia e já faz também a cirurgia no caso de problemas respiratórios. E uma coisa engraçada que acontece às vezes, são aqueles pacientes que morrem de vontade de operar o nariz por problema de trauma, de infância, de bullying, porque eu não gosto do nariz, né? E fica tentando inventar alguma doença no nariz só para poder justificar uma internação, por exemplo. Fala, doutor, vê se eu tenho algum desvio de septo aqui, porque assim eu consigo internar pelo plano de saúde, consigo fazer a cirurgia, que seja autorizada a cirurgia, para ele poder daí sim só arcar com aquela diferença da cirurgia plástica. Mas a maior parte vai ser coberta, às vezes, até pelo plano, né? A parte hospitalar e tudo mais. Então, eles buscam, às vezes nem tem problema respiratório e querem operar só a parte estética mesmo. Sim, olha, que facilidade, né? Então, hoje está muito mais fácil, com muito mais informação para você que deseja fazer essa cirurgia. Doutor, então, só assim para a gente complementar aqui, adultos também estão procurando para fazer esse tipo de cirurgia? Na verdade, a gente atende desde criancinhas até adultos, né? Idosos. Eu já operei pacientes com mais de 70 anos. A orelha em abano, é legal a gente lembrar o seguinte, que existe uma idade mínima para se operar, que é 6 anos. Por quê? Porque com 6 anos, a orelha já desenvolveu o tamanho natural dela, o tamanho máximo dela, e as crianças ainda não são tão terríveis assim. Então, eles não fazem muito bullying nessa idade, eles não entendem muito. Quando vai ficando maiorzinha,
já começa a ter problema. Então, o ideal é que a gente opere por volta dos 6 anos de idade. Agora, a idade máxima não tem. É quando tiver necessidade, tiver vontade, tiver condições financeiras para isso, né? E nariz, não. O nariz a gente procura operar mais ou menos depois dos 16 anos, nas mulheres, nos homens, e não existe uma idade máxima, depende do quadro, do estado geral do paciente. Que bacana, doutor. E aproveitando um assunto que as mães sempre perguntam, principalmente no ambiente escolar, a gente vê muito isso, doutor, a questão das doenças respiratórias. Quando muda o tempo, deixa uma dica para o pessoal que está em casa, para quem tem filho em idade escolar, como evitar esse tipo de doença respiratória, o que os pais podem fazer para estar ajudando a sua criança nesse tempo mais seco? Vamos lá. Não existe uma regra, sabe, uma formulazinha mágica, porque a gente sabe que vírus, se você tiver contato com alguém, você vai acabar pegando mesmo, principalmente nas escolas, orfanatos e tudo mais, onde a criança encontra com uma outra criança que está contaminada e aquela criança vai para casa, passa para os pais. Então é muito comum isso, que um vai passando para o outro. Daí assim, não tem como evitar. O que a gente pode falar é assim, procurar ficar afastado o máximo que puder de quem estiver gripado, lavar sempre as narinas com soro fisiológico, que é você lavando o nariz, você diminui essa carga viral aí e melhora os sintomas, né? Você evitar ambiente fechado, se agasalhar bem e ter uma boa alimentação, fazer atividade física, mas não tem jeito. Se você pegar uma virose, por exemplo, um H1N1, você vai passar por aquele período de uma semana com dor no corpo, mal, ruim. A gente tem que tentar prevenir as complicações, isso que é importante. Então, quem tem rinite alérgica, não fica achando que isso é normal. Ah, eu tenho rinite, é normal. Não, não é normal. O normal é respirar bem. Então, tem algum problema respiratório, tem dificuldade respiratória, os pais percebem, por exemplo, que os filhos dormem de boca aberta, roncam muito, se mexe demais à noite, puxa vida, leva para a gente dar uma olhadinha, que muitas vezes ele pode estar com alguma obstrução do nariz e isso causa problemas sérios para ele no futuro. Então, essa é a dica que eu deixo. Maravilha. Doutor, aproveitando também, vamos tirar uma dúvida aqui. Muitos pais relatam que quando a criança inicia sua vida escolar, ela tem ali contato com vários vírus. Então, é aquela época que a criança está sempre no hospital ou está sempre doentinho. Isso é verdade ou é mito? Quando a criança inicia sua vida escolar, ela está sujeita a pegar mais doenças? Como eu falei, é totalmente verdade. E é natural até, é comum. A gente só tem que não ficar desesperado com isso. Então, quando você coloca o seu filho na escolinha, já saiba que uma hora ou outra ele vai pegar alguma infecção, pegar alguma otite, vai passar o ranho de um no nariz do outro. É inevitável isso, né? A não ser que você consiga, por exemplo, se é uma criança que tem uma imunidade muito baixa, evitar de mandar para a escola. Mas eu não tenho com quem deixar em casa, preciso mandar para a escola. Mas não tem jeito, tem que mandar e o próprio organismo da criança vai adquirindo, né, imunidade com o passar do tempo, né? Sim. E aí procurar um bom profissional, né, especializado, um doutor, como o doutor Jorge Nissan, que fica a dica, fica a indicação para você que precisa, que procura um médico especializado em doenças respiratórias ou para uma cirurgia plástica de reparo. E nós estamos encerrando o nosso programa hoje. Eu quero agradecer demais a presença do Dr. Jorge Nissan e dizer que o programa Despertar em Família está de portas abertas para te receber. Quando o doutor quiser, pode aparecer por aqui, porque, olha, eu tenho certeza que quem está assistindo vai adorar ver o Dr. Jorge Nissan aqui de novo. Doutor, deixa um recadinho para quem está em casa, uma mensagem para a família. O mais importante que eu acho, assim, esse aqui é um programa que me chamou bastante atenção, que é pelo tema dele, né? Despertar em Família. A família, para mim, é uma das coisas mais importantes que existe. A gente tem que preservar a família, a gente tem que ter respeito pelos nossos pais, respeito pelas nossas
esposa, pelos maridos e pelos filhos também, tá? Quando você tem esse respeito, tem esse amor, tudo vai melhor. Então eu fiquei muito feliz de estar aqui, foi um prazer muito grande participar desse primeiro programa. O prazer é nosso, uma honra e muito obrigada. Um beijo. Tá? Volte mais vezes. E vamos então nos despedir aí do pessoal que está em casa. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Fiquem Muito obrigado. ligadinhos aqui na TV RBC, porque tem mais programa com muito conteúdo para você e sua família. Obrigada por despertar comigo hoje. Tchau. Tchau, tchau.